Fala pessoal que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Tranquilo? Novo de loja? Como é que vocês estão? Peço desculpas aí pelo atraso. Em Brasília 16 horas e 3 minutos, 15h03 em Recife. Eu disse que começava às 16 horas, mas é porque eu atrasei 3 minutinhos aqui por causa do trânsito do Recife. Acabei de entrar dentro de casa, acabei de chegar em casa. Então estamos lá, estamos junto com vocês fazendo uma live aí para repercutir o principal tema do dia no âmbito penal e processual penal, que foi a questão do comparecimento ou não do ex-presidente Lula ao sepultamento do seu irmão falecido, tá? O sepultamento no estado de São Paulo, Lula está no estado do Paraná. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que a minha análise será de ordem essencialmente técnica. Não adianta, eu sei que o tema suscita muitas paixões políticas, não adianta vir aqui na live, eu quero discutir questões de ordem política, de se era para o cara estar preso, não era para o cara estar preso. Esse tipo de discussão ela é incabível aqui. O nosso objetivo é fazermos uma análise técnica, óbvio, por ser esse o tema de maior repercussão no dia de hoje, e esses temas que suscitam muito debate penal e processual penal, entendo eu que eles são muito importantes porque eles permitem uma visão mais apurada do direito penal, uma visão mais apurada do processo penal, e no caso aqui da legislação especial, que é a LEP, a Lei 7210, a Lei das Execuções Penais. É importante quando esses temas afloram, porque nós podemos desmistificar muitas lendas que são repetidas aí entre ano e sai ano sobre o direito penal e processual penal. E isso ajuda não só o cidadão comum que quer ter uma compreensão melhor do que acontece no seu país, mas principalmente os nossos alunos que estão focados aí nos estudos para os concursos das carreiras policiais, das carreiras jurídicas e da OAB. Tranquilo? Bom, uma outra informação que é importante. No momento em que eu estou gravando esta live, 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília, já foi anunciado pela defesa do ex-presidente Lula que, mesmo tendo recebido a autorização do STF, do excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, no exercício do plantão judiciário do STF, o presidente Lula não irá para o estado de São Paulo, ele não vai comparecer mais para um encontro com a sua família. O irmão dele já foi sepultado, mas o presidente do STF tinha dado provimento a um HC no sentido de que ele poderia se deslocar sim, o ex-presidente Lula poderia se deslocar sim para São Paulo para se encontrar em um destacamento militar com seus parentes e seus familiares, desde que não houvesse o uso de celular e ele fosse obstado a fazer qualquer tipo de discurso ou dar qualquer tipo de entrevista coletiva, certo? Houve a autorização do STF, mas já houve o anúncio por parte da defesa do beneficiado, do paciente do HC, que é o ex-presidente Lula, que ele, mesmo tendo o HC deferido em seu favor, ele não vai mais proceder esse deslocamento, ok? Então, para que você fique atualizado, que não existe mais a discussão jurídica sobre a ida ou não, porque o próprio beneficiário da autorização recusou o direito de gozar desse benefício. Feito essas colocações, vamos agora fazer a análise jurídica do caso. Qual foi o caso? Eu tenho um custodiado, o termo técnico que eu recomendo que todos os meus alunos usem é esse, tá? Eu já vi muita gente usar a expressão hoje, o preso, o apenado, para fins de concursos públicos e exame de OAB. Todas as vezes que você for se referir a alguém que está submetido ao cárcere no Brasil, que está submetido à prisão, seja uma prisão temporária, seja uma prisão por consequência de sentença condenatória, seja uma prisão preventiva, enfim, dê-se por satisfeito na utilização do termo custodiado, em que pese no nosso dia a dia, quando você fala preso, quando você fala reeducando, quando você fala apenado, todo mundo entende o significado, mas a expressão hoje que é mais utilizada em sede de STJ e de STF, e por consequência a expressão que é mais adequada hoje para os concursos públicos é o termo custodiado. Até uns 2, 3 anos atrás era muito comum
comum o uso da expressão reeducando. Inclusive, muita gente que acabou de sair da graduação talvez ainda esteja com esse nome, reeducando, muito forte ao ouvido. Mas insisto, você sempre deve utilizar, principalmente em provas de concursos públicos, você deve utilizar a expressão que está mais corriqueira, que é mais usual em sede da jurisprudência dos tribunais superiores. É por isso que eu sempre dou preferência doravante a que você utilize tecnicamente o termo custodiado, ok? Beleza? Então, a análise aqui é se o custodiado ele teria ou não o direito de sair do estabelecimento prisional onde se encontra para fazer uma visita aos familiares e participar de solenidades fúnebres de um ente. E esse direito estaria ou não amparado no artigo 120 da Lei das Execuções Penais, e também cabe a discussão aqui se seria um direito relativo ou se seria um direito de natureza absoluta. Antes de nós tratarmos especificamente do artigo 120 da Lei das Execuções Penais, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um tema tão pertinente quanto, que diz e faz referência ao ex-presidente Lula, mas acredito eu que até por falta de um conhecimento técnico, a grande imprensa não está tratando e eu não vi quase nenhuma repercussão sobre isso, que é o direito do custodiado, e aí eu falar reeducando, o direito do custodiado cumprir pena em estabelecimento prisional próximo aos seus familiares. É de conhecimento público e notório que, embora o ex-presidente Lula seja natural do estado de Pernambuco, ele teve toda a sua vida pessoal, profissional e pública no estado de São Paulo, mais restritamente no ABC Paulista e na cidade de São Paulo. Então, é de conhecimento público e notório que a grande maioria das relações pessoais, das relações familiares do custodiado estão no estado de São Paulo, ou no ABC Paulista, ou na própria cidade de São Paulo. Talvez alguns me digam, mas ele é viúvo. Ok, ele é viúvo, mas ele ainda tem filhos, ele tem netos, ele tem todo um vínculo familiar de descendentes e de colaterais, a sua grande maioria vivendo no estado de São Paulo. Me parece inapropriado que o mesmo esteja, então, no estado do Paraná. Veja, não me cabe aqui fazer a defesa de quem quer que seja. Eu estou analisando o caso do ex-presidente Lula, porque é esse o caso que está em pauta, que está em voga. Mas seja ele, seja qualquer outra pessoa, a regra sempre há de ser o custodiado cumprir a pena privativa de liberdade a qual é submetido, na medida do possível, em local próximo aos seus entes queridos, em local próximo aos seus familiares. Você não pode abstrair da família a possibilidade fática de visitar o custodiado. Imaginemos que não se tratasse do ex-presidente Lula. Imaginemos que se tratasse de uma pessoa de um baixo poder aquisitivo, um custodiado vindo dos estratos menos favorecidos da sociedade brasileira. Imaginemos que esse custodiado residisse no Recife, seus familiares estão aqui no Recife, mas esse custodiado fosse transferido, deixa eu pegar uma proporção São Paulo, Curitiba aí, Recife, Fortaleza, talvez um pouco menos, esse custodiado fosse transferido para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma noção de distância, Natal fica mais ou menos 5 horas de carro daqui do Recife. Ora, se eu pego um custodiado de baixa renda, tiro ele da comarca de Recife e levo ele para a comarca de Natal, na prática eu estou inviabilizando ou dificultando muito que os seus familiares possam visitá-lo, que os seus familiares, dentro das hipóteses permitidas pela Lei das Execuções Penais, possam estar com ele nos dias de visita. Você imagine o custo para uma pessoa comum ter que se deslocar uma vez por semana, uma vez por mês de Recife para Natal. Guardado as devidas proporções,
e mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, você não pode diferenciar direitos inerentes à execução da pena pela qualidade do condenado. Eu não posso diferenciar, porque se trata de uma pessoa rica, porque se trata de um político, porque se trata de um ex-presidente da República. Eu não posso tratar nesse sentido que eu quero colocar o diferenciamento da execução de pena e privá-lo e tolhê-lo da possibilidade de cumprir pena próximo aos seus familiares. Então, isso é uma questão que não foi discutida, isso é uma questão que não foi debatida, como eu disse, quero crer eu, até que por uma falta de conhecimento técnico de grande parte da imprensa brasileira, mas entendo eu que aí existe uma notória violação à execução da pena. É bom que se diga também que nós não temos um artigo específico na lei das execuções penais dizendo que obrigatoriamente o custodiado deve cumprir pena em estabelecimento prisional próximo aos seus familiares. Gostaria de frisar, eu não tenho nenhum artigo na lei das execuções penais dizendo que especificamente o custodiado, na condição do ex-presidente Lula, deveria cumprir pena próximo aos seus familiares. Aí alguém vai dizer, temos sim, professor, nós temos o artigo 103, o artigo 103 da Lei das Execuções Penais. O artigo 103 da Lei das Execuções Penais, ela não faz referência a todos os custodiados, ela faz referência apenas àqueles que estejam submetidos a prisões de natureza cautelar. Cuidado, eu estava lendo alguns comentários nas minhas postagens e vi algumas pessoas fazendo referência ao artigo 103 da LEP e dizendo que esse artigo era aplicável ao caso do ex-presidente Lula. Não é. O ex-presidente Lula não está preso cautelarmente. Ele está preso em consequência de uma sentença condenatória que foi confirmada em grau recursal de segunda instância. O artigo 103 da Lei das Execuções Penais faz referência àqueles que estão submetidos a uma custódia de natureza cautelar. Leia-se, prisão preventiva ou prisão temporária. É por isso que eu friso que, no caso específico do ex-presidente Lula e dos demais custodiados que estejam em face de execução de pena em decorrência de sentença condenatória, seja esta recorrível ou irrecorrível, eu não tenho, de novo, eu não tenho uma previsão expressa e taxativa na letra da lei dizendo que ele deve obrigatoriamente cumprir pena próximo aos seus familiares. Todavia, a interpretação do direito sempre tem que ser conglobante. De novo, a interpretação do direito penal, do processo penal e, por consequência, da lei das execuções penais, tem que ser conglobante, feita com base em toda a lógica do sistema jurídico brasileiro. Até porque, se nós não precisássemos fazer interpretações conglobantes, nós não precisaríamos de pessoas como operadores do direito. Bastávamos máquinas e programas para fazer a aplicação limpa e seca do artigo de lei. Então, é óbvio que toda interpretação dos institutos jurídicos, sobre pena de cairmos no ordenamento jurídico draconiano, deve ser feito de forma conglobante. Por consequência, à luz do que está previsto na Constituição Federal de 88, à luz do que está previsto no artigo 1º, 2º e 3º da própria Lei das Execuções Penais, de novo, da própria Lei das Execuções Penais, à luz do que está previsto na própria jurisprudência remansosa do STJ e do STF, é notório que cabe ao Estado buscar assegurar que o condenado, que o custodiado possa cumprir pena próximo aos seus entes queridos. Mas, professor, esse direito não é de natureza absoluta. Concordo, o direito não é de natureza absoluta. Seria razoável afastar o custodiado de suas famílias? Sim. Quando o custodiado, ele, por estar próximo às suas famílias, ele representa um risco real e concreto, a própria execução da pena ou a incolumidade pública. Foi o que aconteceu recentemente no estado do Ceará. Como é de conhecimento público e notório, o estado do Ceará está vivendo, infelizmente até agora, uma onda de ataques que para mim eu reputo como ataques terroristas,
que foram comandados e perpetrados por facções criminosas e liderados de dentro dos estabelecimentos prisionais localizados no estado do Ceará. Quando o secretário do Sistema Prisional do Ceará, o Dr. Mauro, assumiu, que começou a implantar uma política mais severa em relação aos estabelecimentos prisionais, líderes de facções criminosas dentro dos estabelecimentos começaram a articular ondas de ataques à cidade de Fortaleza. Nesse caso, é perfeitamente razoável, por uma questão de incolumidade pública, por uma questão de respaldo e garantia da ordem pública, é perfeitamente razoável você tirar esses custodiados do Ceará, ainda que eles estejam próximos dos seus familiares, e deslocarem eles para outros estados da federação. Existe uma razão de garantia de ordem pública, o que não me parece ser o caso do ex-presidente Lula. O que me parece no caso do ex-presidente Lula é muito mais uma conveniência do órgão de persecução que o mantém preso do que uma conveniência da garantia da ordem pública. E aí me permita fazer apenas mais uma ressalva aqui, certo? Delegacia de polícia ou estabelecimento policial há muito tempo deixou de ser lugar para custodiados. Existe um trabalho de mais de 10 anos no Brasil para tentar se tirar dos estabelecimentos policiais pessoas que estejam custodiadas, seja de forma cautelar, seja de forma definitiva. Nós precisamos lembrar que na sede da Polícia Federal de Curitiba, que é uma instituição policial, nós temos um custodiado que é o ex-presidente Lula. O ideal é que ele lá não estivesse. A permanência do presidente Lula dentro da Polícia Federal de Curitiba, insisto, ao meu sentir, enquanto professor de Direito Penal, é muito mais uma questão de conveniência do ente público do que propriamente uma garantia da ordem pública. Se o presidente Lula estivesse em São Paulo, se o presidente Lula estivesse em Brasília, se o presidente Lula estivesse, o ex-presidente Lula, que não é mais presidente, o ex-presidente Lula estivesse em Pernambuco, a garantia da ordem pública seria mantida. Ele não coloca em risco real a incolumidade da coletividade pelo fato dele ser mantido em São Paulo. Ele tem direito à prisão especial? Tem, ele tem direito à prisão especial. A lei das execuções penais fala que o direito à prisão especial é até a sentença transitar em julgado, mas pelas particularidades do fato de ser um ex-presidente da República, entendo eu que, mesmo fim do processo, mesmo transitado em julgado a sentença, por óbvio não seria razoável pegar um ex-presidente da República e colocá-lo junto com presos comuns ou até mesmo junto com outros presos especiais. Deve existir uma ponderação. Mas é óbvio também que não é possível, por conveniência da administração, se tolher um direito que, em tese, é inerente ao custodiado de cumprir a execução da pena próximo aos seus familiares. Então, fica a primeira ressalva aqui para ser muito fiel ao bom direito. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu falo o que penso, mas eu procuro o máximo possível, eu procuro o máximo que eu posso ser fiel ao bom direito que eu acredito. Então, nessa circunstância, parece-me equivocada a manutenção do ex-presidente Lula em Curitiba, na carceragem da Polícia Federal. Juridicamente falando, o mais adequado, já que ele está em fase de cumprimento de pena, seria que ele estivesse próximo aos seus familiares. Ponto. Dito isso, adentremos a questão da possibilidade ou não de saída prevista ao teor do artigo 20. O Valderlei Moura está dizendo, mas o processo do ex-presidente Lula não foi transitado em julgado. Concordo, Valderlei, mas aí não nos cabe aqui a discussão, mas apenas para não me deixar sem resposta, nós já discutimos em oportunidades pretéritas que a sentença condenatória confirmada em grau recursal permite, à luz da jurisprudência atual, o início da execução de pena. Então, não há equívoco dizer que ele é um custodiado em face de execução de pena. E, como eu disse, caberá a esse custodiado. O ideal é que ele esteja próximo dos seus entes queridos, dos seus familiares. O ideal é que o ente administrativo conseguisse replicar em São Paulo a mesma estrutura que ele tem para manutenção, ou uma estrutura que garantisse o isolamento do ex-presidente
em São Paulo, que é mantido na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. A conveniência da administração não pode ser justificativa para o tolimento dos objetivos da execução da pena, seja essa execução da pena aplicada ao ex-presidente Lula, seja essa execução da pena aplicada a João, Antônio, José, Pedro, Tício, Caio ou Mévio, ok? O direito não deve relativizar os institutos que protegem os apenados, sob pena de você ter tribunais de exceção e principalmente execução penal de exceção, o que não é cabível no Estado de Direito. Feita essa ponderação, passemos agora ao artigo 120 da Lei das Execuções Penais. O artigo 120 da Lei das Execuções Penais diz ipsiliteris. Eu vou ler o que está na letra da lei. Vou inclusive olhar no meu vadimeco para não colocar expressões equivocadas. Os condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto, e o caso do ex-presidente Lula é o regime fechado, e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1. Falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Inciso 2. Necessidade de tratamento médico nos termos do parágrafo único do artigo 14 da LEP. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permissão do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade de saída. Pois bem, nós temos aqui o que a gente chama doutrinariamente de incidente da execução penal. O que é um incidente da execução penal? É um direito inerente ao custodiado que pode ser arguível no curso do cumprimento da pena. Percebe-se taxativamente que é um direito do custodiado em caso de falecimento ou doença grave de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, como é o caso em tela, como é o caso em análise, ter a permissão de saída. Aí vem a grande pergunta: isso aqui é um direito absoluto, relativo ou uma possibilidade? É um direito relativo. Eu não arguo como possibilidade, permícia vênia aí aos mestres que têm entendimento em sentido contrário, porque quando você diz que é uma possibilidade, você está dando uma discricionariedade ao juízo das execuções penais de negar apenas pelo convencimento do caso, o que tornaria a execução da pena individualizada no sentido de que cada comarca teria um entendimento diferente, inviabilizando, no meu sentir, até o livre exercício da advocacia. Então, não é uma possibilidade que depende da boa vontade do juiz. Faço a interpretação que é um direito, mas é um direito de natureza relativa, até porque, como vocês já me viram colocar, nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é de natureza absoluta. Eis o caso que nós já discutimos da possibilidade de abate em legítima defesa da sociedade ou da pena de morte em caso de guerra declarada. É um direito relativo. Relativo em que sentido? Se existir fundado receio de que esta saída do custodiado pode representar um risco real de fuga, que essa saída do custodiado pode colocar em risco pelo emprego de violência, de grave ameaça, a incolumidade da coletividade, esse direito, obviamente, é de ser negado. Deve existir uma ponderação de direitos aí, uma ponderação, inclusive, de possibilidades jurídicas. O custodiado ele tem direito de sair quando houver um falecimento ou doença grave do irmão, como é o caso em tela? Sim, ele tem direito. Esse direito é de natureza absoluto? Não, não é. É um direito de natureza relativo. Quando esse direito pode ser negado? Entendo eu que esse direito pode e deve ser negado quando houver um notório risco do custodiado se aproveitar desta saída para evadir-se, para fugar, para fugir, ou então empregar de violência real, de grave ameaça de intimidação, que possa desestabilizar a incolumidade pública. Nesses casos, entendo eu ser perfeitamente razoável a negativa por parte do próprio juízo das execuções penais desse direito de saída. Feito essas considerações, permita-me fazer a minha análise jurídica. Entendo eu que não era o caso aplicável ao ex-presidente Lula.
Entendo eu que o ex-presidente Lula, primeiro, ele nunca vai conseguir evadir-se de local algum. Ele é uma figura pública, notória e reconhecida internacionalmente. Eu não vou entrar aqui em qualidades ou deméritos do ex-presidente. Eu vou fazer uma constatação de cunho histórico. O ex-presidente Lula é uma pessoa reconhecida no sentido de qualquer um que o vê vai reconhecê-lo como a persona do ex-presidente Lula em qualquer local do território brasileiro, quiçá em grande parte do mundo. Então, o risco dele vir a evadir-se é zero. Não existia risco de evasão, seria impossível para as peculiaridades da condição que esse custodiado viesse a se evadir. E eu não consigo perceber da parte do custodiado um risco real de emprego de violência ou de grave ameaça. Então, parece-me que, com todo o respeito e todas as vênias à excelentíssima senhora juíza que negou inicialmente o pleito de saída, parece-me que houve uma ponderação equivocada da parte dela a negar a ordem de saída. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler o despacho prolatado pela Justiça Federal. Inclusive, publiquei nas minhas redes sociais. O meu colega, professor Francisco Mário, conseguiu o despacho originariamente, publicou nas redes dele, eu pedi licença e publiquei nas minhas redes, e a fundamentação do despacho era que poderia existir um comício no local, que poderia ser utilizado como viés e palanque político, que existiria um custo e uma dificuldade de deslocamento, que não haviam aeronaves no momento prontas para fazer o deslocamento, que era muito custoso ao Estado. Na verdade, pessoal, o Estado alegou a sua conveniência para negar, neste caso, o que me parece ser um direito do custodiado. O Estado, inclusive, chegou a alegar a sua desídia. O que é a desídia? A sua incompetência, a sua indolência. O Estado disse, olha, nós não temos o Estado no sentido de ente administrativo, tá? Sempre que doravante eu usar a expressão Estado, entenda-se ente administrativo, seja ele estadual, federal, municipal, enfim. O Estado, ele inclusive na sentença deixou claro a sua desídia. Nós não temos um avião, nós não temos estrutura, nós não temos pessoal. Ok, mas a desídia da administração não pode ser utilizada em desfavor do custodiado. Vou dizer de novo, a desídia da administração não pode ser usada em desfavor do custodiado, porque se eu me permito entender que pela ineficiência do Estado, insisto de novo, Estado não é o Estado do Paraná, Estado no sentido que o Barão de Montesquieu, que o cargo de secundário te dá para a palavra no livro L'Esprit de Loi, tá certo? O Espírito das Leis, Estado no sentido de representação do ente administrativo. Se o Estado é indolente, se o Estado é incompetente, e eu entendo que isso é razoável para tolher um direito do custodiado em sede de execução penal, eu estou abrindo uma leque, eu estou abrindo uma brecha para que, por exemplo, amanhã eu possa justificar que um indivíduo que deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto seja colocado em estabelecimento de regime fechado por ausência de vaga em regime semiaberto. Se o Estado não tem vaga em regime semiaberto, o custodiado não pode ser prejudicado pela desídia do Estado. O custodiado não pode ser colocado em estabelecimento de regime fechado. Mutantes é o que nós temos em voga. Se o Estado não tem a estrutura para fazer o transporte do custodiado, o custodiado não pode ser prejudicado pela desídia do Estado. A presença do custodiado poderia gerar alguma situação de tumulto, de turba, de conflito? Entendo eu que sim, mas perceba que o ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, no momento em que ele chegou, o senhor evangelista 2018, eu peço gentilmente ao senhor que respeite o que eu falei no começo da live. A nossa colocação é jurídica. Não vamos fazer nenhum tipo de proselitismo político aqui, de defesa de classe política A, B e C. Eu estou fazendo análise técnico-jurídica e peço vênias ao amigo que respeite esse tipo de colocação e evite esse tipo de comentário, ok? Então, voltando para o que eu estava falando, voltando para a linha de raciocínio. Quando o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, insisto,
embora presidente, ele está no exercício do plantão judiciário, já que o STF está em recesso, ele deu provimento ao HC, por entender que o direito deveria ser preservado e cercando-se de toda a estrutura necessária para impedir que esse eventual turbo, esse eventual conflito pudesse acontecer. Ele disse: o encontro com os familiares deve ser assegurado em local reservado, sem a presença da imprensa, sem entrevistas, sem utilização de telefone celular. O ministro Dias Toffoli, ele conseguiu fazer, ao meu sentir, uma ponderação de direitos e de possibilidades, que é o que se espera de todos os operadores jurídicos. Ele partiu da premissa que o Estado não pode negar, Estado ente administrativo, não pode negar ao custodiado o exercício de um direito simplesmente porque o Estado se declara incapaz de garantir esse direito. E, por óbvio, se o exercício desse direito pode provocar não da parte do custodiado, porque vocês têm que lembrar que a pena não passará da pessoa do condenado e não se imputa responsabilidade a ninguém por atos produzidos por terceiros. Ainda que a presença do ex-presidente Lula pudesse causar uma turba, um tumulto, o tumulto não estava fisicamente sendo gerado por ele, sim por terceiros. Então haveria de haver uma ponderação, como o excelentíssimo ministro fez, aonde se resguardasse o direito do custodiado e, ao mesmo tempo, se impedisse que terceiros produzissem turba, tumulto ou o que quer que seja para gerar algo que viesse colocar em risco a ordem e a incolumidade social. Essa é a análise, certo? Essa é o que o excelentíssimo ministro Dias Toffoli fez, que me parece acertado. Quem me acompanha nas redes sociais sabe aqui quantas vezes eu já critiquei decisões do ministro Dias Toffoli. Quantas vezes eu externei, mostrando por óbvio meus argumentos, porque a crítica pura e simples não é crítica, é ofensa, mostrando os meus argumentos de discordância do excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Mas neste ponto eu acho que a decisão dele está sendo atacada nas redes sociais de forma descabida. Eu acho que as pessoas que estão levantando bandeiras pela não concessão desse benefício, elas estão levantando bandeiras que não são de natureza jurídica. E nós, operadores do direito penal, precisamos ter uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Nós temos que ter cuidado para que bandeiras políticas não mitiguem a crença no bom direito. Então, da mesma forma que eu entendo que nós, sei lá, pega um exemplo de uma live anterior, apenas exemplo, tá? Apenas exemplo de uma live anterior, que eu chego aqui para os meus alunos, para os meus seguidores aqui nas redes sociais e falo: eu entendo que é direito do cidadão possuir armas. Eu também tenho que chegar e tenho que dizer que é direito de qualquer custodiado ter preservadas as garantias da lei das execuções penais. Nós precisamos parar nesse país com a vingança, o desejo privado de vingança. Bandido bom, eu não estou dizendo que A, B, C seja bandido, não seja. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que está capturado, que está sendo processado, com o devido processo legal respeitado e com todos os direitos previstos em lei. Se querem abstrair direitos, mude-se a lei. Você não pode primeiro abstrair para depois mudar a lei. O direito depende de normatização, sobre pena de regredirmos a um direito consuetudinário, que não é o caso do Brasil, nem na nossa formação jurídica. O direito precisa ser modificado? Ok. Mude-se através do legislativo o texto de lei. A partir da mudança do texto de lei, os nossos juízes devem ser técnicos. E aí me permita mais uma consideração. O juiz das execuções penais, mais do que outro magistrado, ele é um magistrado que deve se até ao tecnicismo. Não interessa para o juiz das execuções, em tese, os motivos de fato e de direito que levaram o custodiado a ingressar ao sistema prisional. Isso cabe ao juiz da sentença. Interessa ao juízo das execuções penais o respaldo dos direitos e a execução dos deveres relativos ao custodiado no curso da execução da pena. A sentença prolatada, a respeitável decisão, sentença em sentido lato, sentença em sentido amplo, a respeitável decisão prolatada pela excelentíssima senhora juíza federal de Curitiba, parece-me uma sentença que adentra mérito do que levou o ex-presidente Lula ao cárcere, o que não é o caso de ser discutido aqui. O que deveria ter sido analisado era o direito que foi negado por uma autodeclaração de desídia da administração pública.
ok? Insisto, não tenho procuração para defender ninguém, já declarei publicamente, e isso está expresso nos meus livros, está expresso nas minhas lives, no meu canal do YouTube, já declarei publicamente que entendo ser juridicamente aceitável a execução de pena a partir da confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Então já declarei que não vejo nenhuma ilegalidade no fato do ex-presidente Lula estar preso, mas da mesma forma preciso ser enfático em dizer que entendo que houve um equívoco judiciário, graças a Deus corrigido pelo excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, pena que a correção não se deu a tempo de participar da cerimônia fúnebre, de respeito à lei das execuções penais, que ao meu sentir não foi seguida como deveria na hora que foi negado o direito de saída. E mais um detalhe, eu escutei algumas pessoas dizerem, André Barros, eu nunca disse que bandido bom era bandido morto, André. E eu desafio qualquer pessoa a pegar uma declaração minha, escrita, falada, qualquer aula minha onde eu falo isso. Inclusive, André, eu já tive o prazer e o privilégio de ser citado em 3 teses de mestrado com uma frase que consta no meu livro. Bandido bom é bandido preso, processado, submetido aos rigores da lei, com direito à ampla defesa e sem ameaçar a coletividade. Então eu peço a gentileza, se você quiser discutir comigo, venha ter uma discussão de ordem técnica, como eu estou fazendo aqui com os meus alunos. Não venha me acusar com baseado em bandeiras políticas não, tá bom? Porque ninguém vai achar nenhum tipo de pronunciamento meu a esse respeito, porque eu tenho muita, mas muita responsabilidade quando eu trato do direito penal, até porque eu estou falando para os meus alunos. Me desculpa a sinceridade, mas você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado no meio da minha live, beleza? Voltando então porque eu estava falando, que eu gostaria de retomar a linha de raciocínio aqui. Feitas essas considerações, a gente precisa também lembrar só de um detalhezinho muito pertinente e peculiar. Nós precisamos deixar de lado essa ideia de justiça privada. Nós precisamos deixar de lado essa ideia de que nós precisamos punir as pessoas pelo que elas são. Não, nós precisamos punir as pessoas pelo que elas fazem. Nós precisamos punir as pessoas por aquilo que elas fazem. O que a pessoa é ou a pessoa deixa de ser não é pertinente. Eu não posso adentrar no mérito do indivíduo. Eu posso não concordar com as vocações políticas defendidas pelo ex-presidente Lula. Eu posso não concordar com as vocações políticas defendidas pelo grupo político do ex-presidente Lula. Mas isso, enquanto jurista, enquanto professor, enquanto operador do direito, não me dá o direito ou a possibilidade de vir justificar algo que, entendo eu, tecnicamente está equivocado. O fato de eu ter a minha percepção política sobre a realidade enquanto cidadão não pode ser confundida com o fato de eu me expressar enquanto professor de direito penal e processual penal, enquanto autor de livro, enquanto jurista, no exercício da minha liberdade de cátedra, pensando enquanto professor. Não há como se justificar uma negativa de concessão ao direito previsto na lei das execuções penais ao ex-presidente Lula, sem partir da premissa que a excelentíssima senhora juíza adentrou a questões que fogem ao escopo da lei das execuções penais, ok? Essas são as considerações aí, essas são as ideias que eu tinha que passar, mais ou menos isso que eu vi sendo discutido. Eu acho muito interessante quando esses temas vêm à discussão, porque nos permite, como eu disse no começo da live, esclarecer alguns pontos que, às vezes, para quem não está acostumado com a leitura da lei, com a leitura da jurisprudência, enfim, com o dia a dia do pensamento dos tribunais, a gente acaba se deixando levar por uma interpretação midiática. Eu não tenho nada contra a mídia, defendo a liberdade de imprensa, mas nós, operadores do direito penal, precisamos saber que existe uma diferença entre a notícia que está na mídia e existe uma diferença entre o fato jurídico analisado à luz do direito. Fugindo um pouco do tema, mas só a título exemplificativo, você vai ver muitos jornais dizendo beber e dirigir é dolo eventual, quando a gente sabe que na nossa jurisprudência beber e dirigir não necessariamente é dolo eventual. Ou, eu li uma notícia ontem que foi prolatada pelo Estado de Minas Gerais, o jornal Estado de Minas Gerais, estou dizendo que foi onde eu li, não sei se saiu em outro local. Uma manchete que dizia algo assim:
policiais abatem, vergonha, policiais abatem animais em Brumadinho. Isso é manchete jornalística, mas quando a gente conhece um pouco o trabalho policial, a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que não foi nenhum ato de maldade. Então, cabe a nós, operadores do direito penal, sempre buscarmos entender que existe a manchete jornalística, existe a notícia, existe o clickpage da internet, existe os trolls e os haters das redes sociais, mas nós precisamos preservar o bom direito. Quando há um direito a ser preservado, há sim de ser levantado bandeira, porque se você deixar para levantar a sua bandeira na defesa dos direitos apenas quando esses direitos recaírem ao grupo político que você defende ou que você coaduna, você não está sendo jurista. Me desculpe dizer, mas você está sendo um autômato. E os juristas, eles são livres pensadores, e os livres pensadores devem defender os direitos. Se esses direitos vão recair A, B ou C, não há de ser feito esse tipo de ponderação. É um direito, há uma justificativa para tal, por isso a defesa deles. Tranquilo? Beleza? Bom, deixa eu me despedir aqui de quem ficou até o final, agradecendo a paciência de vocês. O Timbu tá aí. Descobri hoje que Timbu é aluno do nosso curso de Delta, estava falando com ele no WhatsApp, porque no curso de Delta a gente tem um grupozinho do WhatsApp. A Jéssica, eu não vou entrar nessa discussão, Jéssica, agora porque foge um pouquinho do tema, tá bom? Obrigado, Santi, Rodrigo, Estevão Câmara, Doris Franca, muito obrigado. Encontre a Fê, tá por aqui. Thompson tá por aqui. Meu patrão Flávio Barros virou aluno nosso agora do Jus 21 recentemente, eu acho que ontem. Tranquilo, abraço, Jorge, Silvio Martins, Rodrigo Fischer está por aqui. Galera, eu vi meu patrão, professor Jofresson Santos também, que estava por aí. Venha-se embora, encontre a feira. Está lá no Jus 21, no nosso curso Delta. Pergunta a quem faz, que eles vão dizer se é bom. Debson Araújo, Aguinaldo Veríssimo, valeu. Cristiane Oliveira, Marciano, obrigado. Pronto, meu patrão, professor Jofresson, está por aí. Não, Dessa, a juíza não pode, pergunta interessante da Dessa Oliveira, a juíza não pode ser responsabilizada. Ela cometeu um equívoco, em meu sentido, na sentença, mas um equívoco que foi reparado pelo órgão recursal, então não vejo nenhuma forma de responsabilização da parte dela. Beleza? Tranquilo? Novo de loja, primeira de luxo. Valeu, pessoal. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.